Aqui a gente tem a ponte, que é a estrutura mais globosa do tronco encefálico, sendo que aqui seria a porção anterior dela. Na ponte, a gente tem as seguintes estruturas. O limite entre o bulbo e a ponte é o sulco bulbo-pontino, de onde vão emergir alguns pares de nervos cranianos. Nessa porção mais anterior, a gente tem o sulco basilar, que é por onde vai passar a artéria basilar. E toda essa região aqui correspondente entre a emergência do nervo trigêmeo, que eu ainda vou mostrar, e essa porção aqui, que seria o pedúnculo cerebelar médio, toda essa região ela é chamada de base da ponte. Ou seja, que a gente tem a ponte, e a região entre os dois nervos trigêmeos, né, que toda essa região anterior ela é chamada de base da ponte. E posterior, ou seja, o mais lateral, corretamente seria falando, em relação ao nervo trigêmeo, a gente tem o pedúnculo cerebelar médio, ou também chamado de braço da ponte. Ou seja, que a gente tem a base, seria a base da ponte, porque o nervo trigêmeo ele estaria mais ou menos aqui, e essa região aqui ela é chamada de pedúnculo cerebelar médio, ou braço da ponte. Pedúnculo cerebelar médio. Outra estrutura aqui mostrando a ponte, e aqui o pedúnculo cerebelar médio. Porção anterior, então aqui seria tudo isso aqui seria a ponte. Aqui a gente consegue ver o sulco basilar, bem aqui nessa porção mediana, e aqui o sulco bulbo-pontino, que é o limite entre a ponte e o bulbo. Identificando aqui o sulco bulbo-pontino, ele é importante porque vão sair alguns pares de nervos cranianos, que vão ser o nervo abducente, o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear. De novo, do sulco bulbo-pontino a gente vai ter a emergência do nervo abducente, depois do nervo facial e por último o nervo vestíbulo coclear. Ou seja, a sequência é de medial para lateral, de medial abducente, depois facial e depois vestíbulo coclear, nervos vestíbulo coclear. Aqui, ó, seria que nós teríamos o nervo abducente, essa porção aqui mais medial, e mais lateral nós teríamos aqui o nervo facial, e por último o vestíbulo coclear. E o mais preeminente que seria o trigêmeo, bem fácil de encontrar. Aqui, nervo trigêmeo. É uma estrutura bem protuberante aqui da base da ponte. Trigêmeo.